Bom dia, senhores vereadores, trabalhadores da casa, Soraya e Joaquim, Iramar, aos internautas, senhores e senhoras da imprensa, sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro aberta a 93ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à segunda etapa do segundo período da 17ª legislatura. Solicito ao segundo secretário a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos e a todas. Aos 20 dias do mês de outubro do ano de 2014, a hora regimental, no plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada na Rua Visconde do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a 92ª sessão ordinária, referente à segunda etapa do segundo período da 17ª legislatura, na qual, à exceção dos parlamentares Antônio Rodrigues, Davi Neto, Pablo Roberto e Reinaldo Miranda, compareceram os demais vereadores. No horário reservado às lideranças partidárias, o vereador José Correia agradeceu ao presidente desta casa pela ajuda na regulação de um paciente da Policlínica para o Hospital Dom Pedro. O vereador Edivaldo Lima discorreu sobre notícia veiculada no site do Acorda Cidade, intitulada Prefeito autoriza estudo para o retorno do transporte alternativo nos bairros. O vereador Eli Ribeiro retomou o pronunciamento que abordou a situação da escola Luísa Trindade. O parlamentar Isaías dos Santos agradeceu aos amigos e a todos que desejaram felicidades e prestaram homenagem pela passagem da sua data natalícia. O vereador Roque Pereira, inicialmente, pela ordem, o Edir José Carneiro cedeu tempo de seu partido para o orador, que lamentou mais uma semana violenta neste município. O vereador Marcos Lima discorreu sobre notícia veiculada no site Bahia Notícia, que trata sobre o preconceito e racismo contra o nordestino. O parlamentar Alberto Neri retornou o assunto abordado pelo orador e afirmou que tais médicos são eleitores do candidato Aécio Neves. A vereadora Jerusa Sampaio parabenizou esta casa pela realização de 3 sessões solenes na semana passada. Durante o grande expediente, o vereador José Correia discorreu sobre o projeto que apresentou para a concessão do título de cidadão feirense ao Major Carvalho. O vereador Wellington Andrade registrou 2 notas importantes para o dia a dia de Feira de Santana, as quais foram publicadas no site Bahia Notícia. O vereador Edivaldo Lima discorreu sobre o depoimento do feirense Ivone, publicado no blog Bahia na Política. O vereador José Carneiro disse que ia parabenizar Adilberto Ramos pela colocação da estrela do PT. Para constar, Zenildo Ferreira Alves, técnica legislativa administrativa à disposição do setor de redação e atas, lavrou a presente ata que segue a presença plenária na forma regimental, senhor presidente. Solicito ao vereador Roque Pereira a leitura das matérias constantes para o expediente. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, a servidores da casa, internauta, imprensa, a todos da galeria. Projeto de lei complementar de número 04/2014 acresce e reduz o número de vagas no quadro de cargos de provimentos permanentes e altera a carga horária de cargos no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. É de autoria do Poder Executivo, assinado pelo prefeito Zé Ronaldo de Carvalho.
Projeto de lei complementar de número 05/2014 cria o adicional de função pregoeiro, altera a lei complementar de número 01/2014 e dá outras providências. Projeto de lei de número 73/2014, que institui a política municipal para a população em situação de rua e dá outras providências. É de autoria do Poder Executivo. Indicação de número 508/2014, de autoria do vereador Pablo Roberto Gonçalves da Silva. Indicação de número 510/2014, de autoria do vereador Pablo Roberto Gonçalves da Silva. Indicação de número 511/2014, de autoria do vereador Roque Pereira do Carmo. Indicação de número 512/2014, de autoria do vereador Roque Pereira do Carmo. Indicação de número 513/2014, de autoria do vereador Roque Pereira do Carmo. Indicação de número 514/2014, de autoria do vereador Roque Pereira do Carmo. Indicação de número 515/2014, do mesmo vereador. Indicação de número 516/2014, de autoria da vereadora Jerusa Sampaio. Indicação de número 517/2014, de autoria do vereador Wellington Andrade. Moção de número 205/2014, de autoria do vereador Isaías dos Santos. Era só o que constava, senhor presidente. Convido os seus líderes para que proceda às inscrições. Inscrição do PSL, senhor presidente. Solicita a inscrição do PTN e, ao mesmo tempo, já passa o vereador José Carneiro Rocha. Inscrição do PSC e passa o tempo para o colega Zé Carneiro. Senhor presidente, o PTB pede inscrição. Senhor presidente, Isaías Diogo, PPS. Senhor presidente, PP para inscrição, senhor presidente. Liderança do PT e minoria.
DEM, liderança do governo. Pela ordem, senhor presidente, PRP pede inscrição. Como é que está a pesquisa agora? Mais ainda? Mais que eu trabalho? 13 minutos e meio, começando com o vereador Zé Carneiro. Vossa Excelência tem 10 minutos. Só um minutinho, Zé. Senhores vereadores, vamos aprovar a ata. Vamos aprovar a ata, por favor, vereador Beldes. Em discussão a ata da sessão anterior. Em votação a ata. Vereador Beldes. Os vereadores que aprovam a ata, por favor, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Vereador Zé Carneiro, Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Pela ordem, senhor presidente. Mas o tempo também do vereador Roque Pereira, 7 minutos. Pela ordem, senhor presidente. 10 minutos e meio. Solicitar a Vossa Excelência que faça constar em ata aniversário da jornalista Eveline, assessora do nosso companheiro Alberto Neri. Pronto. Veja o nome completo dela aí para a gente colocar o nome completo. Onde vai ser o almoço? Solicito o vereador Edivaldo para assumir aqui a presidência da sessão. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, internautas, amigos e amigas da imprensa, amigas presentes na galeria, quero inicialmente dizer ao aniversariante que ainda não recebi o convite para a Boca Livre. Estou no aguardo, viu? Senhor presidente, colegas vereadores, ontem nós tivemos uma oportunidade de ver o quanto é ruim o movimento estudantil praticado nessa cidade. Quando vi estudantes chegar nessa casa, confesso que me arrepiei, confesso que fiquei feliz, porque imaginei, Paulão, que os estudantes estavam acordando para a vida, que os estudantes estavam recomeçando as suas lutas de ruas, em busca de algo melhor, em busca de defender as convicções e as melhorias da educação nesse país. Doce engano, vi meia dúzia de gatos pingados, teleguiados por pessoas que não são verdadeiramente líderes estudantis. A exemplo, repito, de Alexandro Falcão. Esse rapaz tem mais de 30 anos, não estuda, vou reafirmar, não estuda. Se estuda, é um aluno rude, porque não consegue passar, pois não concluiu o 2º grau. E eu prefiro apostar que é realmente rude.
É tão rude que ainda não concluiu o segundo grau. Ofensivo. Esse rapaz chegou ontem nessa casa e taxou todos os vereadores dessa casa de merdas. Todos. E essa casa não pode calar. Esse rapaz é um despreparado, tem titica de galinha na cabeça, não tem uma proposta, uma só proposta de líder estudantil. É tão fraco, repito, que a última proposta desse rapaz foi um rolezinho no shopping. Quem não se recorda? Rolezinho no shopping. Isso é coisa de líder estudantil. Comprovadamente, esse rapaz está exercendo essa função há muitos anos na casa do estudante falida, que não tem credibilidade nem com a sociedade, nem com a imprensa, nem com os estudantes, aliás, principalmente com os estudantes de feira, que não reconhecem, vereador Carlito, a Casa do Estudante como entidade que lhes representam. Uma prova disso é que, ao longo dos anos, a gente não ouve falar em eleição para a diretoria da Casa do Estudante, e digo isso porque tenho conhecimento de causa, porque já fui presidente daquela entidade por 2 vezes, e acompanhei gestões de companheiros que lá estiveram, mas que se respeitavam, mas que eram lideranças constituídas pela sua classe, e não apontada de dedo, e não de forma irresponsável, como assume a direção dessa casa, esse cidadão, se é que posso chamá-lo. Aliás, esse dirigente... Senhor presidente, eu tinha 10 minutos e meio. Então, por gentileza, Soraya, regulamenta aí, por gentileza, o horário do nosso vereador José Carneiro Rocha. Pode continuar, não, vereador, pode continuar. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu fico triste quando vejo pessoas tão despreparadas como esse cidadão Alexandro dizer que representa o movimento estudantil numa cidade de 600 mil habitantes. Esse rapaz não representa nem ele próprio, porque ele não sabe o que é representar alguém. Esse rapaz está lá, imposto, por alguma razão, de forma irregular, já que não tem eleição há muito tempo na Casa do Estudante. Quero chamar a atenção dos senhores da imprensa. Os senhores já ouviram falar que nos últimos 5, 6 anos tem havido eleição direta nas escolas da rede pública, municipal, estadual e particular de Feira de Santana, para eleger os dirigentes da Casa do Estudante? Não. Não, porque eu acompanho e tenho certeza que não tem havido. Então, senhor presidente, eu queria, inclusive, senhor presidente, dizer que essa entidade, fui até alertado por um companheiro de jornal, essa entidade funciona num prédio público, vereador Pablo, da Prefeitura de Feira de Santana, que essa entidade, já que não representa nada, a Prefeitura, presidente, tem que pedir, líder do governo, Carlito, sugiro à Prefeitura pedir com urgência a desocupação do prédio onde está instalado uma diretoria que não tem representatividade nenhuma nessa cidade, que é a Casa do Estudante de Feira de Santana, e que eles devolvam imediatamente o prédio da Prefeitura, para que a Prefeitura possa utilizar de forma que venha trazer benefício para a sociedade. Pois como está, não é útil. Como está, aquela entidade não tem razão para a Prefeitura deixar na mão desses dirigentes forjados, como Alexandre Falcão. Pois não, vereador. Quero parabenizar a Vossa Excelência pelo belo discurso que traz aqui esta casa e dizer aos pais dos alunos que está sendo usado por esse cidadão, que às vezes os alunos vão para a escola e os pais não estão sabendo onde essas crianças estão.
E ontem nós fomos aqui surpreendidos por essas crianças. Acredito que os pais não sabiam onde essas crianças estavam, porque essas crianças foram induzidas por esse, eu digo, infelizmente, a atitude desse cidadão aqui foi uma atitude de um mau caráter, de uma pessoa que não tem personalidade, até porque o presidente da casa usou o microfone para poder falar aos alunos e ele incitou os alunos, as crianças, porque ele é mais velho, ele incitou as crianças não respeitar o presidente, nem tampouco os vereadores. Então, infelizmente, eu quero também, não sei se nos cabe isso aqui, mas pedir ao Ministério Público que investigue essa eleição, que investigue essa instituição da Casa dos Estudantes, para que eles não venham fazer baderna na cidade usando o nome de instituição. Eu quero agradecer, vereador. Agora, eu não entendo manifestação estudantil como baderna. Eu entendo a falta de capacidade de dirigentes, de pessoas que deveriam liderar o movimento para ir às ruas, ir às instituições e não ofendê-las, como ofendeu o senhor Alexandro na manhã de ontem. Queria saber, Beldes, qual foi a conversa inicial? Com todo prazer, excelência. Eu queria saber do vereador Beldes, qual foi a conversa inicial que eles tiveram com o senhor ali ao lado que eu estava observando. Eles disseram que não era partidário o movimento. E aí, sabe o que aconteceu? A frente dessa casa ficou lotada de santinhos da candidata a presidente da República, Dilma Rousseff. É uma prova de que não estava aqui apenas por defender direitos de estudantes. Estavam aqui a serviço. Só uma parte, vereador. Agora, a serviço de quem? A serviço de quem? É por isso mesmo, Beldes, que eu gostaria de saber o que foi dito a Vossa Excelência. Vossa Excelência concede uma parte? Com todo prazer, Roque. Excelência. Pois não. Obrigado, vereador Zé Carneiro. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento e dizer que eu assino embaixo. O que Alexandre foi deselegante, fui. Agora, mais deselegante do que Alexandre foi aquele cidadão que nem nome tem, um tal de passe livre. Ele chama de passe livre. Chegou nesta casa xingando prefeito de ladrão, xingando os vereadores de merda, palavras ontem aqui foi a pior baixaria. É como vocês dizem, pegando os estudantes, pessoas inocentes, como eu vi ali na galeria, meninas sentadas no colo de rapazes, fazendo samba no colo de rapazes. Coisa ficou muito feia, ficou feio para essa casa. Esses estudantes têm que repensar esses tipos de líderes que eles estão seguindo. Isso aí não vai educar, não vai trazer uma sociedade justa com esse tipo de comportamento e esse tipo de confronto. E o passe livre foi muito deselegante com o nosso presidente Justiniano França, que cedeu a palavra, mesmo após o chamamento que eu fiz na mesa, que o horário que ele ia falar, que era às 10h30, a Câmara abriu mão para que ele se pronunciasse aí fora, e eles foram deselegantes. Na hora que o Justiniano poderia fazer esse intercâmbio junto com o prefeito, essa palavra junto com o prefeito, ele foi deselegante na hora, cantando palavra que eu chamo de baixo escalão para nossos ouvidos e para os demais que estavam aqui na galeria. Eu queria dizer, vereador Roque Pereira, que o senhor Alexandro deve ser um cidadão de bem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, novo vereador. Gostaria que passasse o tempo do PRP ao nobre colega José Carneiro Rocha. E, oportunamente, uma parte. O novo vereador José Eu queria Carneiro só concluir 3 minutos que eu do tempo do entendo que o vereador cidadão Alexandro deve ser um cidadão de bem. Agora, como dirigente, ele é um merda. E eu estou afirmando, é um merda como dirigente de uma entidade estudantil, porque verdadeiramente não representa os anseios da classe estudantil da nossa cidade. Ele representa o que há de mais ruim nesse movimento, que é o serviçal, que está usando a entidade para servir a alguns senhores. É isso que o senhor Alexandro faz nessa cidade. Pois não, vereador Beldes. Peço que Vossa Excelência seja breve e logo em seguida Marcos Lima com a parte. Obrigado, vereador. Entendo a indignação de Vossa Excelência. Eu acho que o Alessandro também foi infeliz nas colocações dele. Conheço um rapaz de bem, um rapaz de direito. As colocações dele aqui foi uma colocação infeliz, até porque também atingiu a todos os vereadores sem distinção. Então, também nós nos sentimos atingidos por isso. A conversa que eu tive ali não foi conversa, cumprimentei, porque eu os conheço, principalmente o Joelias, que estava ali.
eu peço a Vossa Excelência que não transforme o ato do estudante como se fosse uma articulação do PT, porque não foi, não existe essa articulação. Nós também não sabíamos aliás, sabíamos porque tinha colocado aqui a solicitação na tribuna, que foi colocado, mas não sabíamos qual a reivindicação que trariam, não sabíamos qual a articulação que fariam nas escolas. A articulação independente deles, e todas as ações que aconteceram aqui nessa casa são de responsabilidade dos estudantes, salvo que a reivindicação é legítima. Eu acho que faltou da parte deles a organização até para protocolar com esta casa a reivindicação dizendo os porquês, os pormenores e a justificativa do passe livre. Agora, não podemos fazer isso, e eu acho que Vossa Excelência tem que ter esse cuidado de dizer que há uma articulação, que o PT, porque não foi. Inclusive, o que eu tive de conversa ali com eles foi apenas cumprimentá-los e parabenizá-los enquanto chegaram aqui. Obrigado, as colocações que foram feitas aqui por eles, da forma como foram feitas, também não concordo, e é algo que eu vou posteriormente conversar com eles da próxima forma, aí sim eu vou estar orientando. Porque se fosse a articulação do PT, só para concluir, Excelência, e agradecer a tolerância do tempo, se fosse, eu mesmo estaria aqui discussando, como já fiz quando trouxe o pessoal da Zona Rural, como já fiz quando trouxe os camelôs, e não teria por que estar me escondendo nisso aqui, não. Agora, não tem articulação nem minha, nem do PT. Eu agradeço, vereador, a participação de Vossa Excelência, mas tenho certeza que, diante da convicção de Vossa Excelência com relação ao movimento estudantil, reconhece que esses dirigentes da entidade são realmente o que há de mais ruim nesse movimento, que, infelizmente, chega a feder a forma como eles praticam o movimento estudantil. Agradeço a parte, nobre vereador. Realmente caiu por terra todo aquele movimento quando um participante, aluno, informou que foi convocado para vir até o movimento aqui na Casa da Cidadania e percebeu que foi enganado. Foi enganado, porque disseram que não tinha nada a ver com político, saiu daqui melando tudo, sujando a cidade toda com papel de propaganda política, e o próprio aluno informou que foi enganado. Foi enganado pelo dirigente que veio até esta casa fazer realmente tumulto, tentar fazer um movimento político, mas, infelizmente, a sociedade de Feira de Santana está atento, esta casa está atenta, e tenho certeza também que os repórteres, os radialistas que aí também viram o que aconteceu. Obrigado, vereador. Eu agradeço, vereador, a parte de Vossa Excelência, bem como a sessão do tempo, e queria dizer, companheiros e companheiras, que quando o presidente dessa entidade ia para as escolas e batia na porta das escolas e convocava os estudantes para ir às ruas para defender o não aumento do transporte, e o estudante acompanhava. A gente ia nas escolas da cidade e dizia, gente, vamos às ruas brigar pela meia entrada no cinema, e os estudantes acompanhavam. A gente ia para as escolas, companheiros e companheiras, dizer aos estudantes que nós precisávamos que a meia passagem de transporte coletivo em feira não fosse limitada como era no passado. E nós levávamos uma multidão. Chegamos a colocar, em algumas oportunidades, 10 mil estudantes nas ruas, de forma ordeira, sem ofender a autoridade. Pela ordem, senhor presidente. Para concluir, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Quero passar o tempo do vereador Isaías Diogo para o vereador Zé Carneiro. Quero agradecer mais uma vez, vereador, o tempo, e queria dizer que nós levantávamos questões que estavam no seio da classe, que atendia verdadeiramente os anseios de cada estudante, onde defendia a melhoria nas escolas, onde defendia a preservação do patrimônio público, onde por tantas e tantas vezes realizávamos discussões, seminários, manifestações na própria DIREC, como já fechamos tantas e tantas vezes, como já fechamos tantas vezes do Sincol, e vai por aí afora, agora sem baderna e, acima de tudo, com respeito. O que o senhor Alexandro, presidente da finada Casa do Estudante, vou repetir, presidente da finada Casa do Estudante, que eu tenho saudade da época que Jair Onofre foi presidente, me perdoe a falta de modéstia, que quando fui presidente, me procurei representar com dignidade a classe que eu fazia parte, defendendo, acima de tudo, indo à luta, mas não de forma irresponsável e covarde. Aliás, não é nem tão covarde, porque esse rapaz não sabe nem o que fala. Ele é digno de pena. Esse rapaz deve arrumar um emprego para sobreviver
e deixar de ser preguiçoso, porque não faz nada da vida, não trabalha, fica sobrevivendo lá, talvez das carteirinhas que ainda algum estudante consegue adquirir na casa do estudante, porque 90% da classe não quer mais a carteira da casa do estudante, porque não representa nada. Então, senhor presidente, é uma entidade falida, uma entidade que não tem respeito, uma entidade que não merece o respeito dessa casa, e eu quero pedir mais uma vez ao líder do governo, solicite do prefeito José Ronaldo imediatamente o espaço que está cedido pela prefeitura para aquela entidade que, na verdade, não diz nada à Feira de Santana. Essa é a reivindicação, e vou cobrar. Quero uma posição, se o prefeito entender que deve manter essa entidade falida lá, com esses dirigentes de meia tigela, dirigindo a Casa dos Estudantes, que deixe. Mas eu, particularmente, repudio que o poder público continue dando sustentação a uns dirigentes de merda que não tem nada na cabeça, que não representa nada para a classe estudantil. E uma prova disso, para concluir, é que faz uma manifestação dessas, não tinha 100 estudantes. Nós temos em feira, por baixo, 150 a 200 mil estudantes. E ver uma manifestação de uma entidade representativa da classe com menos de 100 estudantes participando é uma demonstração clara de que os dirigentes não têm o respeito por parte da classe. Então, nós não podemos, sob nenhuma hipótese, vereador, alimentar... uma parte, por favor. Pois não, vereador. Só um detalhe, viu? E a gente procurar saber se a direção da escola que autorizou que, se caso acontecesse algum acidente, a direção da escola, ela era responsável também por liberar esses alunos da sala de aula. Vereador. Eu quero encerrar, senhor presidente, dizendo, vereador, que eu não concordo. Estudante tem que ser rebelde, tem que ir para a rua, tem que ir à luta, mas tem que obedecer líder. E falta líder em feira. Nós precisamos, com urgência, que surja da massa estudantil lideranças que sejam respeitadas pela classe. E não esse cidadão que não representa nada, chamado Alexandro. Nobre vereador Correia Cecília. 3 minutos e meio, nobre vereador. Senhor presidente, bom dia. Bom dia, vereadores. Esse copo aqui quase cai aqui. Internautas, imprensa, galeria. Ô Zé, eu assino embaixo, Zé, em tudo que você falou. Porque minha vontade era pegar aquele rapaz ali e dar uma cadeia nele, porque chega aqui na Casa da Cidadania e desrespeita 21 vereadores, inclusive Beldes, que era, parece, o militante daquela tropa de choque que estava ali com 13 na mão, distribuindo, perfrentando aqui dentro. Senhor presidente, a minha reclamação hoje aqui, ou uma satisfação que eu vou dar ao povo da Rua Nova, e o loteamento da Paz, Porto Seguro, Feira Nova e Monte Pascoal, no dia, eu vou somente ler a minha indicação que eu fiz. Feira Nova também, viu, excelência? 11/3/2013. Tinha 2 meses, mas tinha uma visão do que a comunidade precisa. Eu pedi ao prefeito Zé Ronaldo, ou a secretaria competente, isso tem mais de ano, já fazer 2 anos. A indicação pede que se faça um estudo em uma linha de ônibus, ou com um micro-ônibus, ou uma Topic, ou uma besta, que saia do transbordo e circule dentro da Rua Nova, dentro do loteamento da Monte Pascoal, onde mora o vereador Marco Lima, dentro do Porto Seguro, que são bairros que precisam dessa linha de ônibus. Eu tenho aqui mais de 12 meses, nenhuma resposta da Secretaria da SMTT, que me desculpe o secretário Tai, está aqui, e a rádio agora divulga a reclamação que a comunidade Rua Nova estão ligando e reclamando que precisa de uma linha de ônibus. Que se tenha, por que não faz igual faz o Feira 7, que pega
o passageiro dentro da linha de ônibus, dentro do transbordo, e leva para o Feira 7 e outros bairros e retorna de novo para o transbordo. Assim eu fiz, tinha 3 meses como vereador, 3 meses, e vai fazer 2 anos, não tenho nenhuma resposta, até parece, por isso se fazer projeto aqui nessa casa, não sabe se vai ser feito e ter feito efeito. Se faz o projeto, se faz a indicação e você é ignorado. Que me desculpe o prefeito Zé Ronaldo, mas não temos resposta nenhuma das indicações que faz na casa. A comunidade está reclamando. O resultado na urna está aí. O seu representante legítimo é o vereador, que está na comunidade, está ouvindo e está batendo na sua porta e dizendo: aqui está a prova que o vereador Correia fez a indicação, que é um pedido, não é um reclame da comunidade de Rua Nova, Poço Seguro e Monte Pascoal. Ele sai de dentro do Poço Seguro, mais de 1 quilômetro, para ir para Tomé de Souza pegar o ônibus. O engarrafa, fiz uma indicação, Pablo, também, pedindo um estudo para mão única na entrada do Feira 9. Até hoje não tive resposta, mas a comunidade sabe que eu faço a indicação e levo para eles ver. Eu tiro 100, 200 cópias e apresento na comunidade. Mão única. Nós temos que ter respeito com a gente. Para concluir, excelência. Vou concluir, excelência, viu? Queremos resposta. Viu, presidente? É que eu digo a vocês aqui. Eu sou vereador, mas precisamos de resposta nos indicações que a gente faz. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Edivaldo Lima, Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. A indicação, 2 anos vai fazer. Senhor presidente, nobres vereadores, a imprensa, a galeria, os internautas, bom dia a todos e que as bênçãos de Deus estejam derramadas em cada coração. Senhor presidente, retornando nessa tribuna, e trago de volta um assunto que sempre eu debato nesta casa. Domingo foi a parada gay aqui na cidade, aonde após o término da parada gay, houve quebra-quebra, tantas outras coisas lá no transbordo. E aqui com a matéria em mão, observando que o GLBT, eles dizem que quer apenas amar um ao outro, amar. Palavra amor é muito forte. Quem ama não mata, quem ama não destrói, quem ama, ama, tem alegria, tem satisfação. Quem ama tem paz. Mas eu não posso entender, senhor presidente. Não amo, não posso entender que nós temos que um homem ame um outro e viva um com o outro e está fazendo ou está tendo uma bênção de Deus. Não tem a bênção de Deus, nunca vai ter, porque é o próprio Deus que determina isso na sua palavra. Então Deus seria mentiroso quando criou os céus e a terra. Então Deus seria mentiroso. 2 homens se amam, 2 mulheres se amam, e Deus vai selar esta união. Aonde é que está escrito isso? Aonde é que vai estar escrito e que Deus vai selar esta comunhão?
está na contramão da história. Se querem, continue. Não precisa vir para as páginas dos jornais e nem sair buscando leis para se complementarem. Fica para si, faz o que quer. O corpo da pessoa, a pessoa faz o que quer. Mas não queira que a sociedade tenha que engolir. A sociedade tem que receber e dizer, e aplaudir e dizer que está bem. Como ministro da palavra de Deus. Amo as pessoas, eu amo essas pessoas aqui. Agora eu amo no amor de Cristo. Eu amo porque eu oro por eles. Todas as manhãs eu estou orando por a sociedade de Feira de Santana. E estou orando por eles. Os evangélicos oram. Os líderes oram. Nós não temos discriminação sobre o amor de família. Mas contra o homem casar com outro e mulher viver com outra mulher, eu não vou aceitar. Nós, cristãos, nós não podemos aceitar, porque a palavra de Deus é que determina isso. Nós ficamos com a palavra de Deus. Para concluir, senhor. Fala em nome do vereador Eli Ribeiro. Obrigado, novo vereador. Obrigado, vereador Pablo senhor presidente. Vai 67 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, internautas, imprensa, senhores e senhoras da galeria. Eu quero, caro presidente, iniciar esse pronunciamento, caro vereador Zé Carneiro, concordando com Vossa Excelência, quando Vossa Excelência coloca aqui na casa o perfil, o comportamento daquele que deveria liderar de outra forma o movimento Passe Livre aqui em nossa cidade. Por tudo que Vossa Excelência colocou, fica evidenciado de que a forma como o processo vem sendo conduzido aqui em Feira de Santana, a forma como as coisas aconteceram aqui na casa ontem não foram como elas deveriam, e nós não podemos de forma nenhuma concordar, até porque, quando ele usa os termos que foram usados, né, contra um poder constituído em nossa cidade, que é a Câmara Municipal de Vereadores, acho que medidas, providências devem ser adotadas e nós não podemos concordar com esse tipo de atitude. Agora, não podemos também, caro líder do governo, deixar de fazer referências também ao movimento Passe Livre, que é um movimento, né, de credibilidade no Brasil, que é um movimento que vem dando significativas contribuições às pautas que são apresentadas por este movimento. Tanto é que, por conta que, a partir do momento em que esse movimento ganhou corpo, ganhou força, foi para as ruas, várias situações, né, foram atendidas, tanto no governo federal, como nos governos de vários estados, e que, lamentavelmente... Vereador Pablo, Vossa Excelência ainda... pode... Não quero tempo, não. Vou congelar o tempo de Vossa Excelência por 2 minutos. Peço que congele agora o tempo. É a parte que... Não é a parte, não. Só para, em relação ao que está colocando aqui, eu entendo da seguinte forma. É bom a gente fazer esse histórico. Nós recebemos, sexta-feira, próximo às 12 horas, o pedido de uso da tribuna livre da Casa Estudante, falando que é Alessandro Falcão e mais um representante do Movimento Passe Livre. A leitura do documento se daria no dia de ontem. Nós tínhamos, a partir daí, 48 horas para autorizar a utilização da tribuna. Em função do movimento que estava acontecendo, eu pedi que a gente já desse autorização para que eles pudessem falar ontem mesmo, respeitando o movimento. No horário da tribuna livre, o movimento não apareceu. Chegaram após o início da ordem do dia. Por que eu quero dar esse esclarecimento? Nós suspendemos a sessão e permitimos que eles falassem com a sessão suspensa. O que nós não podemos concordar, podemos ter divergências, mas eu desrespeito a casa, a forma que foi. E nem aceitou que a gente pudesse... Por exemplo, nenhum documento foi entregue, reivindicatório,
Eu até falei, vocês vieram a casa, era interessante que vocês entregassem um documento reivindicatório. Não recebemos. E a casa foi desrespeitada. Eu acho que tudo que nós fizemos no dia de ontem favoreceu a participação do movimento na casa. E da parte deles, a casa não teve o devido respeito. Era só isso, só para ajudar no depoimento de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente, pela colaboração, mas nós não podemos deixar, como tinha falado aqui anteriormente, de reconhecer a importância que esse movimento tem. Lamentavelmente, esse episódio aconteceu aqui, mas nós não vamos também permitir e aceitar que esse episódio lamentável que aconteceu, ele apague toda a história, caro vereador Zé Carneiro, que esse movimento vem tendo, que esse movimento vem fazendo. E eu quero também, nesta sessão, aproveitar a oportunidade, caro senhor presidente, para fazer um apelo a Vossa Excelência. No ano passado, no dia 19 de junho de 2013, nós apresentamos aqui na casa um projeto de lei de número 79/2013, que altera a lei 2.397/2013 e também a lei 2.794/2007, que estabelece e organiza o serviço de transporte coletivo do município de Feira de Santana e da outras providências. Nesse projeto que nós apresentamos aqui na casa o ano passado, ele trata exatamente de uma pauta que é de fundamental importância, que é a pauta que esse movimento Passe Livre vem defendendo e discutindo em todo o Brasil como a pauta prioritária para o movimento, que é o que trata o projeto de lei que apresentei nessa casa em seu artigo 42, que fica o Poder Executivo autorizado a instituir o sistema de transporte coletivo por ônibus Passe Livre para estudantes do ensino fundamental, médio, curso técnico, profissionalizantes, pré-vestibular e nível superior, de ida e volta às respectivas escolas ou universidades dentro dos limites do município de Feira de Santana. Esse projeto foi apresentado em junho, no dia 19 de junho do ano passado, que nós protocolamos na secretaria aqui na casa. E até a presente data, caro senhor presidente Justiniano França, nós não obtivemos resultados, respostas de como é que encontra-se essa tramitação. Se já foi baixada as comissões... Qual o nome do projeto, vereador? 79/2013. Vereador, me permita uma parte, vereador? Uma parte, o vereador Zé Carneiro. Agradecer inicialmente a parte de Vossa Excelência e dizer que em nenhum momento este vereador fez qualquer crítica à iniciativa da manifestação. A gente apenas criticou e vamos continuar repudiando a atitude impensada do cidadão despreparado chamado Alexandro Falcão. Então, eu quero deixar bem claro que sou favorável ao movimento, o estudante tem que ser rebelde mesmo, tem que ir para a rua, tem que defender direitos, tem que pintar a cara e protestar. Agora, está faltando líder, doutor. Está faltando liderança para comandar essa massa que está carente. Mas bota carente nisso, de pessoas para comandar. Obrigado, vereador Zé Carneiro. A vereadora Neinha pediu pela ordem. Pela ordem, vereadora Neinha. Eu estou esperando, né, vereador? Pela ordem. Eu gostaria de registrar e constar em ata que o vereador Wagner, de Água Fria, está ali na plenária. Um abraço ao vereador também. Mas aí eu quero solicitar, caro líder do governo, caro senhor presidente Justiniano França, que nos dê um retorno com relação a esse projeto, né, e que possa, independente de qual for o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que possa, caro líder do governo, submeter esse projeto para que a casa possa deliberar e resolver isso de uma vez por todas. Dizer também, caro vereador Carlito Peixe, que é uma oportunidade para que o prefeito José Ronaldo de Carvalho possa realmente dar uma demonstração à cidade de Feira de Santana, dar uma demonstração a todos os estudantes de Feira de Santana de que ele se preocupa com essa categoria, que ele está sensível às suas dificuldades para o pagamento, né, das tarifas, que é uma das tarifas mais caras do Brasil, que é também um momento onde Feira de Santana vem discutindo isso durante muito e muito tempo, de todos os problemas que o transporte público apresenta para a nossa cidade, de modo que avalio de que é muito importante que esta casa possa
discutir de forma muito forte essa situação do passe livre e ter a coragem de pautar esse projeto e discutir com os movimentos sociais, com o movimento passe livre, com o movimento secundarista, com o movimento universitário, para que nós possamos encontrar uma alternativa para, de uma vez por todas, resolver isso. Eles tiveram aqui na casa também esse movimento o ano passado. A semana passada, nós recebemos em nosso gabinete um representante também do movimento, passamos cópia do projeto para que eles pudessem ter acesso, mas nós aproveitamos também essa sessão para solicitar ao senhor presidente que possa fazer com que esse projeto seja pautado, com que esse projeto seja discutido e que a Câmara Municipal possa, de fato, de forma rápida, dar uma resposta a todos os estudantes secundaristas que vêm participando desse movimento e que vêm cobrando tanto essa resposta, que é importante para a nossa cidade, para o nosso Estado. Muito obrigado e bom dia a todos. Carlito do Peixe, Vossa Excelência tem 7 minutos. Senhor presidente, vereador Justiniano França, colegas vereadoras, meus colegas vereadores, amigas e amigos internautas, amigas e amigos da imprensa, demais pessoas na galeria, um colega vereador aqui de outro município, se ainda estiver na galeria, uma saudação, também aqui assistindo a sessão. Eu começo falando com o amigo José Carneiro, de que, oportunamente, eu vou conversar com o prefeito a respeito dessa situação que a Casa do Estudante está usando o espaço público do município e a situação que se encontra a Casa do Estudante, referência o senhor dirigente em Feira de Santana, em especial usando o espaço público da Prefeitura de Feira de Santana. E queria só informar Vossa Excelência que a entidade não é entidade pública, é entidade filantrópica. Então, se ela é filantrópica, ela... Mas é de utilidade pública, né? Mas a gente pode perfeitamente, do jeito que está hoje, eu confesso que eu proponho aqui a cassação da utilidade pública da Casa do Estudante. Bom, isso acontecendo, ela deixa de ser utilidade pública e ela, sem dúvida, passa a perder, a partir daí, esse direito até de usar o espaço público em determinados lugares. Sem dúvida nenhuma, oportunamente, vou conversar com o prefeito e tomar as informações e buscar informação por parte do gestor com esse espaço que essa entidade usa em Feira de Santana. Vereador Pablo, o movimento Passe Livre é um movimento nacional, não é um movimento de feira, surgiu em feira, mas feira aderiu porque esse movimento surgiu em São Paulo, Rio de Janeiro e outros grandes centros, Belo Horizonte, e feira não ficou de fora e não deveria ficar, tem que participar mesmo. Agora, entendemos que o passe livre, como eu anteriormente falei aqui nessa tribuna, dias passados, que a gente vê a necessidade do estudante como vemos a saúde do povo brasileiro, que é um problema nacional. Tem que vir uma ação do governo federal, que dentro dessa ação do governo federal na saúde, um investimento amplo envolvendo os estados e os municípios do Brasil para melhorar a saúde do povo brasileiro. Assim, entendemos que também os estudantes terão seus direitos reconhecidos e, quando o governo federal a eles se juntarem, intervir uma intervenção forte para ter um benefício, passe livre para os estudantes. Entendo que, como está hoje, porque precisa subsidiar, porque senão o usuário do transporte público é quem vai terminar pagando, porque o empresário não bota o carro dele para rodar vazio ou só com idoso e estudante que não vai pagar a passagem. Alguém tem que pagar para poder esse carro do empresário rodar. Ele tem os encargos da empresa dele para pagar, ele tem os funcionários a pagar com os encargos, ele tem a despesa de manutenção e para que o veículo rode e gire, e tem a parte do investimento dos recursos dele no investimento da empresa como veículo, além de outros investimentos que a empresa tem para que funcione. Então, não vai porque o município de Feira dá uma isenção aos estudantes, que merece, sim, é um direito que eles buscam e têm que buscar mesmo, mas o município, ao tomar uma decisão dessa, vai comprometer-se as pessoas a pagar mais
por uma passagem de ônibus que era R$ 2,50. Depois desse movimento no Brasil, muitos municípios reduziu e Feira não ficou de fora. O prefeito reduziu de R$ 2,50 para R$ 2,35, atendendo às reivindicações de diminuição por parte das reclamações do povo para o transporte, que os empresários questionam, e um levantamento está sendo feito para ver o valor real que deverá ser de uma passagem de ônibus para o município de Feira de Santana. De posse desses dados na mão, o governo vai se manifestar, o prefeito se manifesta e a população toma conhecimento de fato com os dados de uma fundação, como é a fundação que está fazendo o levantamento, para que a prefeitura, diante desses dados na mão, se manifeste. Então, entendemos que, a nível federal, com a intervenção do governo federal, com a intervenção de governos participando junto com o município, sim, poderá e isso deverá ocorrer logo, logo, para favorecer a classe estudantil. Agora, o município sozinho assumir esse ônus, sem dúvida isso não vai ser uma forma de atender às reivindicações, porque o município não vai arcar com a parte dele, e os estudantes, sendo beneficiados, os empresários também serão remunerados por essa parte desse serviço que gratuitamente serão prestados à classe estudantil. Pois não, vereador? Vereador, você está sendo muito feliz. Primeiro, empresa não sobrevive sem lucro. Outra, se o movimento ou o projeto apresentado pelo vereador Pablo for aprovado nessa casa, a prefeitura tem que subsidiar. A prefeitura, no meu ponto de vista, já fez um ato recente de diminuir a passagem em metade dos domingos e feriados, sem nenhuma remuneração às empresas, que eu entendo até que foi um ato que eu, particularmente, acho que não houve uma consideração maior às empresas. Para fazer de novo dessa forma, eu acho que não tem como. Além de reduzir o valor da passagem, que era de R$ 2,50 para R$ 2,35, o que os empresários reclamam muito aí. Eles apresentam planilhas, custos, levantamentos de dados, questiona isso, mas o prefeito mantém até que ele tenha dados da Fundação Getúlio Vargas em mãos, daquele busca para esses dados em mãos, ele terá como entender, conjunto da população, qual é o custo real de uma passagem de ônibus em Feira de Santana. Assim, o vereador Pablo apresentando o projeto, vai abrir discussão, vamos discutir sim, mas dentro de uma linha de um raciocínio de que deve ser uma manifestação federal, uma intervenção federal, nesse sentido, ao lado de Estado e município, para que a população estudantil, a nível de Brasil, seja beneficiada. Não só de primeiro e segundo grau, como também parte universitária do pessoal que frequenta as universidades em todos os municípios a nível de Brasil. Então, vamos aguardar e esperar a participação, quando vier os dados por parte da prefeitura, que a gente vai ter em mão as informações do custo da passagem, quando deverá ser, e também vem aí licitação para o novo quadro de transporte público em Feira de Santana. Obrigado. Dando início ao grande expediente, com a palavra o vereador Marcos Lima. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Marcos Lima. Gostaria de passar o tempo ao vereador, presidente desta casa, Justiniano França. Eu agradeço e convido aqui o vereador Edivaldo Lima a assumir aqui a presidência. Vai querer mais tempo no grande? Eu tenho um juízo, Pablo. Ok. Vamos lá, Edivaldo. Poupar minhas cordas vocais. O novo vereador, presidente desta casa, Justiniano França, tem 3 minutos e... 15 minutos e meio, novo vereador. 15 minutos do tempo do grande expediente, Marcos Lima. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras da imprensa, aos internautas. A todos da galeria. Vereador Zé Carneiro, nós estamos vivendo nesse momento da campanha, vereador Ribeiro, e vereadora Neinha, a senhora que trabalha muito tempo na área da saúde,
eu gostaria e fiquei muito preocupado com algumas situações que eu vi esta semana. As redes sociais apresentam os fatos numa velocidade tremenda. E a gente recebe vídeo falando de Aécio, falando de Dilma, mas me preocupou muito uma situação que nós vimos agora recentemente. Eu peço até ao vereador Isaías Diogo que me dê Vereador Isaías, eu deixei Pega esse material nosso que está aí em cima, por favor. Mas a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que me preocupou, foi um ofício que as Santas Casas de Misericórdia do Brasil receberam do Fundo Nacional de Saúde. Vereador Correia, hoje os municípios do Brasil recebem no dia 5 todos os recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde para repassar aos prestadores. Aí foi encaminhado um ofício do Fundo Nacional de Saúde ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que foram alteradas as datas de transferência de recursos destinados aos programas e ações no âmbito do Sistema Único de Saúde. De acordo com o documento, o repasse do teto da média e alta complexidade será realizado no dia 10 de cada mês. Antes, era dia 5. Observe, o recurso chega no dia 5, os municípios preparam o processo e repassam para aos prestadores, e chega no dia 7, quando a maioria é folha de pessoal. E aí começam a pagar as folhas e começam a receber lá para o dia 10. Já paga atrasado, porque a lei diz que tem que ser no 5º dia útil. Agora imagine, o recurso agora vai chegar no dia 10. No dia 10. E o ofício diz assim, a mudança vem ao encontro à percepção da Confederação das Santas Casas de Misericórdia de que o governo teria dificuldades de alteração das datas fruto da situação atual das liberações financeiras efetuadas pela Secretaria do Tesouro. Vale lembrar, contudo, que o secretário de Atenção Básica, Dr. Fausto Pereira dos Santos, garantiu em reunião com o Conselho das Santas Casas que irá cumprir os compromissos junto aos hospitais até o final do ano. Ora, cumprir a obrigação do governo, porque as Santas Casas e os hospitais particulares que prestam serviço ao SUS e os hospitais públicos, eles fazem a prestação de serviço, encaminham para lá e vem um recurso. O recurso não vem para pagar aquilo que vai acontecer, não. O recurso vem para pagar o que já foi realizado. O que já foi realizado há 30 dias atrás. E agora as datas foram mudadas e o recurso vem a partir do dia 10. Então, todos os trabalhadores dos hospitais, principalmente os filantrópicos, vão receber agora seus salários entre o dia 10 e o dia 15. Se já existem dificuldades. E aí vai também atrasar aos prestadores de serviço. Os prestadores, as pessoas que prestam serviço e também os materiais que são adquiridos. Mas eu recebi, eu acredito que o vereador Adivaldo Lima também tem recebido, não sei se o vereador Eli Ribeiro, recebeu um vídeo de Silas Malafaia. Silas Malafaia, com documento, fez uma denúncia muito grave. E aí, senhores vereadores, nós precisamos entender este processo. Ele colocou, e aí eu fiz questão nesta manhã de pedir a nossa assessoria, para não ficar só no vídeo, que não dá para a gente ver a leitura do documento, entra aí na internet, entra aí no DataSUS, vê se tem exatamente esses documentos. E ele fala com muita clareza. Quando uma mulher tem câncer de mama e que tem que fazer a extração da mama, como é que dá o nome mesmo, vereadora Neian? Dá um nome, quando faz tem um nome, mastectomia.
Mastectomia. Quando faz isso, coloca-se a prótese. E essa prótese, vereador Zé Carneiro, o custo de médico e o custo hospitalar é um valor de R$ 388,46. Em alguns casos, depois que coloca a prótese, a outra mama fica menor e aí é necessário colocar uma nova prótese no peito que está, na mama que está normal, para ficar um equilíbrio, porque a mulher não tem essa que diga que não tem um pouquinho de vaidade em relação ao seu seio. Não tem essa. Tá? Tanto é que, quem diga aí, os médicos que estão aí nessa linha de estética estão ganhando muito dinheiro só para deixá-las muito mais bonitas em relação a isso. Mas isso não vem ao caso. Aí me vem plástica mamária reconstrutiva bilateral, incluindo a prótese mamária de silicone bilateral no processo transexualizador. O que é isso? Um transexual, não tem nada a ver com a vida dele, mas hoje o SUS financia a prótese mamária para o transexual dizer, agora eu quero ter um seio. E é uma questão de estética que eu entendo que não é uma questão de saúde pública, que ele deveria financiar, colocar a sua prótese. Agora, pasme o valor dessa prótese, o custo hospitalar que está no DataSUS. R$ 1.803,92. É estética. As mulheres do nosso Brasil, aquelas que têm problema de câncer de mama, vereador Divaldo, seu presidente, estão colocadas em segundo plano, porque o custo de uma cirurgia, que é uma reconstituição de quem teve uma operação de um câncer, e que existe uma dificuldade muito grande de colocar outra, por uma questão de estética, o SUS paga R$ 1.803 para um transexual que quer colocar um seio, não é nem mudar de sexo, porque o próprio SUS já cobra essa cirurgia, eu vou pegar o valor, não é nem mudar de sexo, é para colocar uma questão de estética, ele entendeu que vai ficar muito mais bonito colocar uma prótese mamária, é uma questão de estética para quem teve uma opção, uma mudança de opção sexual, e não é uma questão de alguém que teve um problema de saúde. Então vem o custo de R$ 1.803,92. Isto é um absurdo. Isso é um absurdo. Como a gente não tem acesso, tá? E isso não é uma coisa que já vem acontecendo logo agora, mas aprovaram isso, está lá na tabela do DataSUS, em detrimento da saúde pública. A parte, vereador Zé Carneiro, logo após o vereador Marcos. Agradecer, vereador, a parte, parabenizar Vossa Excelência pelo tema que levanta, dizer que Vossa Excelência foi muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque é uma disparidade, é uma falta de respeito por parte do Ministério da Saúde para com as brasileiras que possuíram o câncer de mama. E outra barbaridade, vereador, é com relação à redução de mamas. Imagine que aquelas senhoras que possuem seios avantajados, que sofrem com dores na coluna e não fazem redução apenas por estética, e sim por necessidade, passam anos e anos na fila e não conseguem uma cirurgia. E Vossa Excelência traz dados tão importantes quando diz que uma reconstituição de um seio, R$ 380. Uma implantação de um seio por estética e por vaidade, num transexual, R$ 1.800. É uma vergonha. Acorda e muda, Brasil. Está na hora. Quero agradecer Vossa Excelência à parte, parabenizá-lo por trazer a esta casa esse tema. Já pensava em trazer também. Agora, o senhor vê
Hoje, em nosso país, o SUS já aprovou também a mudança de sexo, tirar os órgãos genitais, principalmente do homem. A partir de 16 anos, esse trabalho já vai sendo efetuado e quando completa 18 anos, pode-se fazer a operação de mudança de sexo. É retirado o órgão genital do homem. A partir de 18 anos, já pode retirar. E hoje já é lei. E o mais absurdo, como o senhor falou, para se fazer, colocar uma prótese numa senhora de câncer, que está sofrendo, que está passando por dificuldades, custa esse valor de R$300. Mas para fazer essa mudança de sexo, é R$20 mil que o governo Dilma paga aos médicos para fazer essa mudança. E olhe bem, esses jovens, crianças e adolescentes, é até 18 anos, 21 anos, se eu não me engano. Eles com 18 anos, eles fazem essa mudança. Se lá na frente ele se arrepender, não tem mais como voltar atrás. É algo perigosíssimo para a nossa nação. Se fazer um transplante, uma mudança de sexo com uma pessoa de 18 anos que pode mudar o seu pensamento, está em formação ainda, pode mudar o seu pensamento lá na frente e quando for querer mudar, com certeza não vai ter mais jeito. E o absurdo se paga, o câncer está aí, matando pessoas no nosso país, pessoas sofrendo, pessoas morrendo e não tem hospital, e o governo pagando R$20 mil para fazer uma mudança de sexo. E isso é lamentável, o povo tem que abrir os olhos, está aí as urnas para mudar isso. E só quem pode mudar é o povo brasileiro. Obrigado. Vereador Marcos Lima, agradeço ao senhor e ao vereador Zé Carneiro. No dia 19 de novembro de 2013, tem uma portaria 2008 que trata, redefine e amplia todo o processo transexualizador no Sistema Único de Saúde. Então, como eu disse, vereador Beldes, nós estamos vivendo uma crise no sistema de saúde público. Nós não temos o direito de colocar os recursos para atender a questão de opção sexual em detrimento de uma saúde pública que nós estamos num caos, onde os recursos que são disponibilizados para os hospitais e para os profissionais de saúde são muito mais elevados, e inclusive induzindo profissionais e as entidades, orientando para que se vá, porque o recurso está lá. E esses recursos não podem ser transferidos para atender a população. Vou repetir, não tenho nada contra a opção sexual de quem quer que seja. Não concordo. O que eu não vou concordar também é que os recursos da área de saúde possam ser utilizados e a saúde pública permaneça neste caso. No caso específico do que se refere a câncer de mama, é um absurdo. Dá quase um valor, um número de 6 vezes mais, que é utilizado para colocar prótese no transexual do que utilizado para cuidar a uma mulher de câncer, que depois precisa de psicólogo, porque mexe com a cabeça, não só dela, mas também da família. Quem já viu exatamente pessoas de câncer na sua família sabe o que é que eu estou dizendo. Presidente, eu quero lhe parabenizar por esse assunto de tão importante que o senhor traz nesta casa. E é bom que todos nós observamos esse seu pronunciamento e que nós entendemos que o SUS precisa rever esse conceito que eles estão fazendo mediante as mulheres, que deu atenção melhor. Mas parabéns, presidente. Agradeço, vereador. Então, nós precisamos estar alertas para isso. Alerta, e as mulheres desse Brasil, têm uma oportunidade agora de dizer não a quem está fazendo esta maldade com elas, exatamente no próximo dia 26, votando no 45. Retorna à presidência o novo presidente desta casa, Justino França. Reinaldo Miranda não está presente. O próximo, Pablo Roberto.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero parabenizar o vereador Justiniano pelo seu pronunciamento, mas dizer também que ele poderia ter sido mais direto no início de sua fala e começado pedindo logo voto. Vossa Excelência falou, criticou as políticas de governo federal para chegar ao final. Não e critiquei pedir as voto, vereador Pablo, não critiquei as políticas, critiquei esta política específica. E pedir voto para o seu candidato, que lamentavelmente não assumirá o comando do país. Mas eu quero, caro senhor presidente, caros senhores vereadores, caro vereador Isaías, também chamar a atenção para uma vereador, só uma observação, questão... vereador. Parabenizar Vossa Excelência, porque, lamentavelmente, não deve assumir. E Vossa Excelência também concorda, né? Não entendi, Excelência. Vossa Excelência falou que o nosso candidato, lamentavelmente, não vai assumir o país. E não, lamentavelmente. Eu concordo com Vossa Excelência. Lamentavelmente, Aécio pode correr se não assumir. Lamentavelmente, para a bancada que Vossa Excelência faz parte, Excelência. Eu fui solidário com vocês. Mas eu quero, caro vereador Justiniano, vereadora Neinha, caro líder do governo, chamar a atenção de Vossas Excelências para um tema que é importante também, que é a situação das drogas, que é a situação, caro vereador Edivaldo Lima, dos dependentes químicos, das famílias que vem enfrentando em nossa cidade, em nosso Brasil, em nossa Bahia, essa lastimável situação que é a situação das drogas quando ela entra na família. Eu apresentei no dia de hoje uma indicação, a indicação de número 510/2014, que eu gostaria de ler e contar, cara vereadora Neinha, com a atenção de cada uma e de cada um dos senhores vereadores, porque essa defesa que nós devemos fazer, esse assunto que nós devemos tratar, ela está acima de qualquer ideologia partidária, de qualquer bandeira partidária que cada um tem aqui na casa. O vereador que esta subscreve requer a Vossa Excelência, na forma do regimento interno desta Casa Legislativa, faça encaminhar ao senhor excelentíssimo prefeito municipal José Ronaldo de Carvalho, com cópia para Vossas Excelências, secretária municipal de saúde, senhora Denise Mascarenhas, a Vossa Excelência, senhor secretário municipal de Desenvolvimento Social, Ildes Ferreira de Oliveira, solicitando a criação de um centro terapêutico público de recuperação para dependentes químicos. Nós tivemos, caro vereador Isaías, a oportunidade de debater aqui nessa casa, vereador Justiniano França, em uma audiência pública ou sessão especial, não me recordo agora, onde nós debatemos aqui durante toda a manhã, eu estou improvisando, Wagner, porque chegou tarde aqui o material. Mas dizer que nós discutimos aqui, durante uma manhã inteira, com o secretário de Prevenção à Violência, o senhor Mauro Moraes, com a ex-secretária de Desenvolvimento Social, professora Ana Lúcia Miranda, com a senhora Thelma Carneiro, presidente de uma comunidade terapêutica Harmonia para mulheres aqui no Conjunto Feira 4, e outros representantes de comunidades terapêuticas. Naquela oportunidade, nós procuramos fazer aqui na casa um debate, mostrando para o senhor secretário de Prevenção à Violência e Promoção dos Direitos Humanos, da situação, caro líder do governo, que vive hoje, Beldes, todas as comunidades terapêuticas aqui em Feira de Santana. Nós temos, na grande maioria, instituições religiosas que vêm fazendo esse trabalho, né, com muita dificuldade, com muita luta, mas ainda sem o devido reconhecimento do poder público. E aí, todos eles. Poder público municipal tem feito muito pouco. O governo do Estado também, embora tenha algumas ações importantes através da Secretaria de Direitos Humanos, também tem feito muito pouco por Feira de Santana. E o governo federal também, que tem alocado os recursos aqui, através do CRAC é possível vencer, e outras políticas também, mas que não sei se o montante de recursos tem sido insuficiente para que o município possa, de fato, implementar, articular de forma mais organizada e articulada esse atendimento, ou se o município não tem conseguido mesmo dar conta daquilo que tem se colocado à disposição para fazer. Não dá mais para a Feira de Santana, uma cidade desse tamanho, com a importância que tem, ficar todos os dias assistindo depoimentos
de famílias que estão sendo literalmente destruídas por conta de um dos seus membros, de um dos seus familiares que se envolveram com as drogas. Os CAPs, eles não têm conseguido atender a demanda, que é muito grande. No último debate que nós tivemos aqui nessa casa, um representante do CAPs falava, do CAPS-AD, salvo engano, de que a capacidade para atendimento a essa população seria algo em torno de 2.600, 3.000 usuários, mas que já tinha uma relação, um cadastro de quase 7.000 pessoas aguardando serem atendidos, e a equipe multidisciplinar daquele centro, com muita luta, com muita vontade, com muita garra, tentando fazer o atendimento acontecer, mas humanamente impossível. O município de Feira de Santana não tem dado ainda a devida atenção. Saí daquela audiência pública aqui, fiz um apelo público ao secretário. O secretário Mauro Moraes se mostrou aqui nessa casa, caro líder do governo, muito sensível a essas situações, colocou aqui de forma pública de que estaria se colocando à disposição, que toda a equipe daquela secretaria, e aí eu quero mais uma vez, falei com ele aqui no dia da audiência e volto a falar, a Secretaria de Prevenção à Violência e Promoção dos Direitos Humanos em Feira de Santana tem feito muito pouco ou quase nada para atender aquilo que preconiza. Pedi ao secretário aqui, fiz um apelo a ele. A grande reclamação hoje, vereador Beldes, vereador Edivaldo Lima, das comunidades terapêuticas é que elas não possuem recurso financeiro para contratar pessoal, para contratar mão de obra, para dar um atendimento melhor. Porque o que a política nacional, a política estadual cobra muito e muitas vezes tem criticado as comunidades terapêuticas, que na grande maioria são ligadas a igrejas evangélicas, é que as comunidades terapêuticas têm grande resistência em fazer o atendimento, em dar o tratamento, com intervenção medicamentosa, com intervenções de profissionais habilitados, de psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais, quando na verdade não é isso. As comunidades terapêuticas que são ligadas ao movimento religioso não têm colocado esses profissionais à disposição porque não tem dinheiro, não tem ajuda para fazer. E nós sabemos que a Secretaria de Prevenção à Violência, ela dispõe de recursos, caro líder do governo, que inclusive foi colocado aqui naquela audiência, que possa dar esse aporte financeiro para que as comunidades terapêuticas possam receber de contrapartida do município recursos para contratar o psicólogo, para contratar o assistente social, o psicopedagogo, para que esse trabalho técnico, junto com o trabalho de cunho religioso, possa fazer com que aqueles dependentes químicos, aquela família, porque não está doente apenas, não adoece apenas o usuário, mas adoece também a família, porque não sabe como lidar com a situação, não sabe como tratar, muitas vezes acha que batendo vai resolver, que repreendendo vai resolver, que colocando para fora de casa ele vai acordar para a vida e que no outro dia vai assumir todas as responsabilidades e não vai mais fazer uso, né, das drogas. Quando, na verdade, nós sabemos que não funciona dessa forma. O dependente, o usuário, o drogadito, ele precisa ter o atendimento, agora a família também precisa ser cuidada, porque todos adoecem naquele seio da família. E o apelo que foi feito aqui ao governo municipal, através do senhor secretário, foi que ele analisasse a possibilidade, foi que ele levasse essa demanda para o Conselho Municipal, né, que cuida das políticas, que trata, que disciplina, que orienta as políticas desse segmento aqui na cidade, para que pudesse o município de Feira de Santana dar uma contrapartida para que essas comunidades possam dar um atendimento mais, né, melhor, como realmente preconiza a política. Sei que o município tem feito algumas ações, algumas pequenas ações, através da Secretaria de Desenvolvimento Social. Lá foi feito um convênio, colocaram o chamamento público, algumas instituições não governamentais foram habilitadas, mas até a semana passada, quando conversei com uma dessas que teria sido habilitada, não foi ainda sequer chamada para dar esse atendimento à Feira de Santana. O município de Feira de Santana, o governo municipal, a Secretaria de Prevenção, precisa entender que essa deve ser uma ação articulada. Não pode ser uma ação isolada, uma ação como ilha. Ela precisa envolver no processo a Secretaria Municipal de Saúde, ela precisa envolver a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, precisa envolver a Casa do Trabalhador, porque se você não começa também a trabalhar aquela família para criar nela, para que você possa orientá-la no sentido de criar
dar possibilidades de que após o tratamento do seu filho, do seu irmão, do seu marido, ele também será absorvido pelo mercado de trabalho, não vai adiantar. Porque não adianta hoje, vereador Edivaldo, o drogadito ficar no centro de recuperação, na comunidade terapêutica, por 9 meses, por 1 ano, e quando sair, ele voltar para conviver naquela mesma comunidade, naquele mesmo local onde os traficantes estão, e ele não ter uma condição, uma oportunidade de começar uma nova vida, de começar a escrever uma nova história, tendo oportunidade. Então, naquela audiência pública que nós tivemos aqui, e falei isso, está registrado aqui na casa, de que saí muito alegre, muito feliz naquele dia, porque senti no discurso do secretário Mauro Moraes um comprometimento muito grande, uma força de vontade naquele momento, de que a sua secretaria, de que a pasta que ele assume, tamanha responsabilidade, iria fazer com que as coisas acontecessem. Mas passados 6 meses daquela audiência, infelizmente, nada aconteceu. Conversei com algumas comunidades terapêuticas semana passada, que mais uma vez colocam a mesma dificuldade. Nós não temos aporte financeiro por parte do governo municipal, nós não temos contrapartida para contratar equipe, para que possamos dar um atendimento melhor a essa população, a essas famílias que tanto têm sofrido com dependentes químicos no seio de sua família. Quem pediu primeiro, Beldes? Uma parte ao vereador Beldes. Obrigado, vereador, e parabenizar pelo vosso discurso. E só para contribuir com a fala de Vossa Excelência, dizer que essa questão do uso da droga, do tráfico, é uma questão que em Feira de Santana não tem sido tratada com a devida atenção que deveria ter. Vossa Excelência colocou citou aí uma situação em que realmente era o que eu queria contribuir. Porque tem as comunidades terapêuticas que vai tratar quando a pessoa já está numa situação debilitada por causa do uso da droga. Mas existe uma outra ação que não, de forma alguma aqui em Feira de Santana está acontecendo. E que deveria acontecer de uma forma articulada e de uma forma conjunta entre as secretarias. Não adianta a Secretaria de Prevenção só tentar combater, porque não vai combater. É preciso, como Vossa Excelência colocou, a Secretaria de Desenvolvimento Social, mas também a de Educação, a de Saúde, a de Cultura. Veja que nós temos em Feira de Santana muitas praças, e essas praças estão se tornando locais de uso de droga. Onde deveria, na verdade, ser o convívio familiar, onde ali deveria estar fortalecendo os laços da família, fortalecendo o esporte, fortalecendo a cultura, promovendo ações nas praças para que a família pudesse ter uma alternativa e que o jovem pudesse ter alternativa que não fosse só das drogas. Porque, como está posto hoje em Feira de Santana, parece que o jovem tem outra alternativa a não ser festa e drogas. Me parece isso. E se me disser, né, se o Poder Executivo me disser que não tem verba, eu vou discordar. Até porque a cada inauguração, pode ser a inauguração de uma rua, tem uma banda tocando. E isso não é cultura, isso é promoção eleitoreira. E precisa, na verdade, estar afirmando, está trazendo esses eventos, está trazendo o esporte para a vida do jovem, está trazendo a cultura para a vida do jovem, está trazendo a música, a arte, para que ele possa se reconhecer, se formar como cidadão e ser humano e saber que existem pessoas preocupadas com a sua formação e não só o traficante preocupado com a sua formação do tráfico. Se o poder público não investe e não acolhe a juventude, quem está acolhendo é o tráfico, e por isso que nós temos aí jovens usuários e jovens traficantes. Obrigado, vereador Beldes. Oportunamente, peço uma parte. Edivaldo Lima, por favor. Meu nobre jovem vereador Pablo Roberto, obrigado, parabéns por você trazer esse assunto nesta casa. E só para contribuir, o que precisa aos poderes públicos, seja ele municipal, estadual, vamos ficar nesses dois, e até o federal, é o ajudar melhor, como o senhor colocou, os centros de referência, esses centros que cuidam desses jovens, desses cidadãos que estão no mundo das drogas. Eles precisam apenas de apoio, apenas de ajuda. E se conseguirem essa ajuda, esse apoio, por certo, eles vão ter condições, esse centro vai ter condições de tirar muito mais esse jovem das drogas e levar ele, e lá ele sai curado. São 9 meses de internamento
E quando ele sai com outra mente, com outra cabeça, pensando no trabalho. Mas quando chega do lado de fora, como o senhor falou, muito bem colocado, quando chega cá fora, não tem um apoio, não consegue mais um emprego, e aí eles retornam para Então, para concluir, nobre vereador, parabéns. Muito obrigado pelo... Com a palavra... Obrigado. Para concluir, senhor presidente, eu quero solicitar, fazer mais um apelo a Vossa Excelência, que assim como Vossa Excelência colocou na pauta desta casa como prioridade a situação da obstetrícia em Feira de Santana, assim como Vossa Excelência se dedicou nessa causa, pautando reuniões, convocando, convidando os secretários, que Vossa Excelência também possa pautar isso como uma das agendas prioritárias para este ano, para o ano que vem, que é a situação dos dependentes químicos no município de Feira de Santana. Muito obrigado a Vossa Excelência. Eu não entendo por que o nervoso do vereador Isaías de Diogo, quando é para discutir um tema que é de fundamental importância para a cidade de Feira de Santana. Muito obrigado a todos. Com a palavra, vereador Isaías de Diogo, Vossa Excelência tem 15 minutos no grande expediente. Oportunamente peço uma parte. Pois não, meu líder. Agradeço ao vereador Isaías por uma parte e lembrar ao vereador Beldes, que há pouco se manifestou no pronunciamento do vereador Pablo. O município tem atuado, sim, município de Feira de Santana. Nós temos aí os CAPs, nós temos as ações das secretarias, sim. É uma participação. Agora, recebe recursos limitados federais. Não há por parte do governo federal, ainda, pode ser que venha futuro, mas ainda não houve e não está havendo uma intervenção maior, porque nós temos cidades que a televisão mostra aí, a nível de São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros, Belo Horizonte, grandes centros nesse país, onde o maior problema da população jovem é desses cidadãos de sua dificuldade de vida, estão de vivência, de convivência, está nas drogas. E os governos de maior poder aquisitivos e de maior poder de arrecadação e de maior número de transferências federais têm problemas muito maiores ou semelhantes aos nossos e proporcionalmente bem maior do que o nosso. Então, o município recebe muito pouco federal para isso, para o que deveria ser. A parte que o município faz de atuação, faz com a saúde, faz com a ação social, faz, e tem a Secretaria de Prevenção. Agora, o único responsável é o município? Não. Nós temos o Estado, que é parceiro da saúde, com a participação menor que o governo federal, sim, que é o principal parceiro, o governo federal, segundo o Estado, e o município hoje é quem arca com a maior parte dessa despesa. Nessa linha de raciocínios, o município tem a sua participação, que pode melhorar e tem que ampliar os atendimentos. Agora, tem que haver recursos para isso, e o município só não resiste com o que está sendo repassado. Nessa linha, a gente entende que precisa ampliar e melhorar para dar uma melhor condição a essa população que precisa desse serviço, desse atendimento. Mas é preciso que o município também seja lembrado para o governo federal e o Estado na participação da saúde, que a gente entende que, assim, com a atuação deles, a gente vai melhorar também para atender essa comunidade. Obrigado. Uma parte, por gentileza, vereador. Pois não, vereador. Não, só para dizer ao vereador, líder do governo, pessoa que muito aprecio, mas dizer que existem programas federais à disposição do município. Principalmente CRAC é possível vencer. Agora é preciso que o município tenha a iniciativa de fazer esse programa acontecer na cidade. Né? Nós temos um prefeito aqui, um gestor, que não busca esses recursos federais da forma como deveria buscar. Então, tem que haver justamente, tem os programas, além de outros programas voltados para essa situação. E os recursos federais que chegam aqui, eu não sei como é que estão sendo relocados e colocados para essa situação, mas existe o programa CRAC, é possível vencer, que é preciso que o município crie a sua estratégia aqui, apresente o seu pleito para que a verba chegue. O que falta aqui em Feira de Santana, nesse sentido, vereador, é projeto para que chegue realmente a verba para poder fazer isso. Se não tem projeto, a verba não chega.
rapidamente, para me responder ao meu colega, de que projeto existe e é buscado isso. Vai se buscar. Agora, o que vem é muito pouco para a necessidade de um atendimento melhor. Isso é o que eu posso apresentar. Colegas vereadores, a todos bom dia mais uma vez, senhoras e senhores da imprensa, caros internautas. Senhor presidente, nós nos aproximamos no próximo domingo de uma eleição aonde iremos direcionar ou avaliar a próxima administração para governar o Brasil. E ontem estive em algumas comunidades na cidade de Feira de Santana, vereador Marcos Lima, e a gente observa, caros internautas, que a pesquisa, muitas das vezes, vereador Edivaldo Lima, que agora eu acredito que está se equilibrando em uma linha, voltando às suas origens, as pesquisas dão a entender que Dilma seria hoje, na pesquisa, a presidente reeleita. E eu fico questionando que ontem, em algumas comunidades que eu estava panfletando, e aqui eu quero parabenizar o vereador Beldes, porque Vossa Excelência trouxe aqui um questionamento muito importante, de que vocês sabem trabalhar, de que vocês sabem correr atrás do voto. E nós, 45, precisamos acordar. Concordo plenamente quando no último discurso de Vossa Excelência aqui nessa casa, trouxe esse questionamento. E isso me impulsionou, vereador Beldes, a correr atrás dos votos. A não ser sufocado ou enganado por uma mentira, dizer que hoje o PT teria essa reeleição. Porque quando eu estava entregando alguns panfletos, só 2 pessoas nessa comunidade, por incrível que pareça, 2 pessoas apenas se manifestaram dizendo que votaria no PT. E aqui eu quero chamar a atenção das pessoas que nos assistem, das pessoas que nos acompanham. Não se deixe ser sufocado. Não se deixem ser enganados. Porque, com certeza, a política, a eleição do dia 26, com certeza, nós esperamos e acreditamos que será, sim, a vitória do 45, a vitória de Aécio. Estou lutando, estou defendendo, porque acredito na ideologia, na mudança, e acredito que eu não posso, vereador Edivaldo Lima, dar um pão ao necessitado e tirar uma padaria dos mais carentes. Dar um pão ao necessitado e tirar uma padaria dos mais carentes. Essa tem sido a política, infelizmente, que nós temos vivido. São muitos projetos sociais, concordo plenamente. Mas os roubos que a imprensa volta e meia, e muito me admira o papel da imprensa, e que muitas vezes noticiam as coisas que o PT, ou no governo do PT, tem feito. E eu sei que o voto é livre. Mas onde está? Como é que eu vou votar em uma coisa que eu estou noticiando, dizendo que fulano de tal
está fazendo coisa errada. Vereador, me permita uma parte, vereador? Oportunamente. E vou votar em um grupo de pessoas que está tirando o tesouro do Brasil. Eu quero entender de que forma eu posso entender uma política feita onde eu noticio, falo do que está acontecendo e depois acabo votando nos mesmos candidatos que andam fazendo coisas erradas. Então fica aí o questionamento para a imprensa. Vereador Zé Carneiro. Vereador Pérez pediu primeiro, pode ir. Não, por favor, por favor. Então eu agradeço a parte e dizer o seguinte, olha, eu não concordo com a colocação que Vossa Excelência fez no que diz respeito à militância do PT. Eu entendo que o PT realmente já teve uma militância extraordinária, onde as pessoas iam para as ruas voluntariamente. Hoje não. Hoje quem vai para as ruas do PT são funcionários do Estado, são funcionários da União, são pessoas remuneradas que vão fazer movimento. Não é mais aquela militância voluntária que o PT, de outrora, fazia no passado. Então a gente tem certeza que a sede de mudança, a vontade da população brasileira de mudar esse país, supera essa militância remunerada do Partido dos Trabalhadores. E queria dizer também, vereador, que a Dilma Rousseff, a presidente da República Dilma, lançou, vereador Justiniano, o programa de crescimento, EPAC, aceleração e crescimento. Devia ser programa de aceleração de Cuba, porque só investe em Cuba. O PAC no Brasil não atingiu 20%. Pois não, vereador. Eu gostaria, vereador, não de falar para Vossa Excelência, mas agradecer, né, pelo elogio que Vossa Excelência fez na nossa militância. Mas eu queria falar para a galeria aqui, só para a galeria. Quem vai votar em Dilma aí? Por favor, levanta a mão aí. Quem vai votar? Peraí. Eu não entendi, vereador. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. O regimento não permite esse tipo de coisa, não, senhor presidente. Pelo que eu sei, o regimento não permite. Olha, vereador Beldes, essa política de ir para a galera, eu não vou usar essa política, porque, na verdade, eu entendo que o voto é secreto. E quando o vereador Beldes faz esse questionamento, e aí eu tiro as conclusões. Me conceda uma parte. Oportunamente. Aí, vereador Beldes, eu tiro as conclusões de que verdadeiramente o vereador Zé Carneiro está corretíssimo nas suas afirmações. Porque se algum desses aqui não levantasse a mão, amanhã alguns deles estariam desempregados. Estão certíssimos em levantar as mãos, porque nesse momento estão sendo corrigidos, estão sendo observados por um dos patrões. Só um minutinho. Eu peço à galeria, não é permitido esse tipo de manifestação de vaias enquanto o vereador está discussando. Então, vereador, me permita, vereador? O respeito. Vereador, eu queria dizer ao senhor presidente que essa manifestação foi uma excitação do vereador Beldes. Para começar. Uma excitação do vereador Beldes. Mas não se preocupe não, porque quem está aí é a assessoria de Beldes, é a assessoria de Pablo, é a assessoria do vereador Nery, é o PT que está aí, seu prefeito. Fique tranquilo. Que deviam até, companheiros, como assessores, no gabinete trabalhando. Ele não vai lá. Os senhores, como assessores, deveriam ter mais respeito ao vereador que está na tribuna e não vaiar. Porque se fizer isso com o Pablo, eu também vou agir da mesma forma. Os senhores, como assessores de vereadores desta casa, estão agindo de forma incorreta. Corretamente, vice-vereador. Voltando o meu discurso, oportunamente, porque com certeza, olha, vereador Beldes, vereador Nery,
com o qual tenho respeito a Vossa Excelência, e dizer aos companheiros que usaram dessa artimanha de variar, quando acabar isso aqui, continuaremos sendo amigos. Isso aqui é só questão de opiniões, mas o respeito entre nós aqui, isso continua. Eu espero que vocês, que são liderados por eles aqui, peguem um pouco da ética e aprendam, porque política é passageira, amizade a gente cultiva. Voltando e dizendo aqui aos nossos internautas e a todos que nos acompanham, essa é a opressão que o PT quer colocar nos feirenses. Essas valhas que vocês ouviram, essas são as valhas da opressão, da timidez que o PT quer colocar não só em Feira de Santana, mas na Bahia e no Brasil. Precisamos acordar, porque a decisão está conosco, está no nosso voto, está no caráter de cada um de nós. Nós não aceitamos um cidadão assaltou ali na estante, a polícia prendeu. Outro cidadão assaltou ali, não teve nem tempo, foi reagir lá, morreu. E eu quero saber, esses assaltantes dos colarinhos brancos, quando serão presos? A Petrobras, vereadores, está falida. De quem é a culpa? Os programas são importantes, mas não adianta ter o programa para ajudar as pessoas necessitadas e, infelizmente, com a outra mão, roubar das pessoas que necessitam. Fica aqui minha indignação, fica aqui o meu repúdio. Para concluir, senhor presidente, vamos acordar, vamos nos despertar, porque as eleições ainda são dia 26. Para concluir. E eu conto com toda a sociedade de Feira de Santana. Obrigado. Dando início à ordem do dia, solicito ao primeiro secretário a leitura das matérias constantes. Vamos promulgar aqui 2 decretos. Convido a todos para Por se ordem, senhor colocar. presidente. Pela ordem, vereador Edivaldo Lima. Eu gostaria de me inscrever nas explicações pessoais. Explicações pessoais, vereador Edivaldo Lima. Projeto de decreto legislativo de número 28/2014. Dispõe sobre o título de cidadão feirense e outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, na conformidade do artigo 70, inciso 5º, da Lei Municipal de número 37, de 5 de abril de 1990, artigo 274, segundo e 400 do Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo de número 29/2014, de autoria do Edil José da Costa Correia Filho, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão feirense ao senhor Paulo Roberto Cerqueira de Carvalho. Artigo 2º. A mesa diretiva da Câmara Municipal providenciará a impressão do título, que será entregue em sessão solene convocada especialmente para este fim. Artigo 3º. A despesa decorrente da execução deste decreto correrão por conta de verbas existentes na Secretaria da Casa. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogado em disposições em contrário. Câmara, mesa diretiva da Câmara Municipal de Feira de Santana, 21 de outubro de 2014. Vereador Juliano Oliveira França, presidente. Vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho, primeiro vice-presidente. Vereador Edivaldo Lima dos Santos, segundo vice-presidente. Vereador Roque Pereira do Carmo, primeiro secretário. Vereador José Carneiro Rocha, segundo secretário. Vereador Wellington Andrade Jesus, terceiro secretário. Assim promulgo.
Decreto Legislativo de número 29/2014 dispõe sobre a concessão comenda cidadão benemérito da Liberdade e Justiça Social, deputado Francisco Pinto, e da outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, na conformidade do artigo 70 do inciso 5º da Lei Municipal de número 37, de 5 de abril de 1990, e artigos 274, 2º e 400 do Regimento Interno, e do projeto de decreto legislativo de número 30/2014, de autoria dos edis Antônio Carlos Passos Ataíde e Justiniano Oliveira França, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a comenda de cidadão benemérito da Liberdade e Justiça Social, deputado Francisco Pinto, ao doutor João Duval Carneiro. Artigo 2º. A mesa diretiva da Câmara Municipal providenciará a confecção da comenda, que será entregue em sessão solene, convocada especialmente para este fim. Artigo 3º. A despesa decorrente de execução deste decreto legislativo correrão por conta de verbas existentes na Secretaria desta Casa Legislativa. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas em disposições em contrário. Mesa diretiva da Câmara Municipal de Feira de Santana, em 21 de outubro de 2014. Vereador Justiniano Oliveira França, presidente. Vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho, primeiro vice-presidente. Vereador Edivaldo Lima dos Santos, segundo vice-presidente. Vereador Roque Pereira do Carmo, primeiro secretário. Vereador José Carneiro Rocha, segundo secretário. Vereador Wellington Andrade Jesus, terceiro secretário. Assim promulgo. Senhores vereadores e vereadoras, amanhã, após a ordem do dia, nós estaremos concluindo aquela reunião da lei orgânica. Tá? Então, quem tiver suas dúvidas, para amanhã, após a ordem do dia. Ordem do dia. Projeto de lei de número 66/2014 dispõe sobre a fixação nas salas de aula do número de telefone do Disque Denúncia para colaborar com o combate a qualquer tipo de violência cometido contra os menores, e da outras providências é de autoria do vereador Marcos Antônio dos Santos Lima. Em segunda discussão, senhor presidente. Em segunda discussão, projeto de lei de número 66/2014. Em segunda votação, o painel está liberado. O painel está liberado, companheiros. Aprovado por unanimidade dos presentes. Emenda de número 02. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Beldes Ramos. Eu gostaria de pedir vista por 5 sessões do projeto 055, 2014, adiamento por 5 sessões. Projeto de número 55/2014, de autoria do vereador Antônio Rodrigues Tom Branco, com as suas emendas. Solicito o vereador Beldes Ramos adiamento por 5 sessões. Os vereadores que aprovam o adiamento por 5 sessões do projeto de lei de número 55/2014. Vereador Beldes, por favor, permaneçam sentados.
Aprovado por unanimidade dos presentes. Senhores vereadores, lembrando mais uma vez que amanhã não teremos a ordem do dia e eu convido todos os vereadores para que a gente possa concluir a reunião para reformulação da lei orgânica. O vereador Reinaldo Miranda ligou, ele teve um equipamento roubado, um quadriciclo, na chácara do seu pai. Então, ontem e hoje, ele com a polícia já localizaram quem fez o furto, estão resolvendo que o equipamento está na cidade de Serra Preta. Então, nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, a hora regimental. Um bom dia a todos.